Olá, mulheres, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vim falar sobre o trabalho das mulheres. Há um tempo atrás eu tinha prometido fazer um vídeo sobre como usar seu tempo ao seu favor. Eu vou fazer esse vídeo, mas hoje, especificamente, eu queria falar sobre o trabalho das mulheres. Por que que eu quero falar sobre esse tema? Primeiro porque eu acho ele muito importante. E porque quando eu vejo qualquer situação de violência contra a mulher, quando eu penso em mulheres que estão submetidas a relacionamentos abusivos, sempre me vem a ideia de que a submissão financeira é um dos motivos que fazem muitas mulheres permanecerem em relacionamentos abusivos. Eu não vou entrar nisso agora, enfim, até porque não é esse o meu objetivo, mas cada vez mais eu acho que a gente falar sobre planejamento, falar sobre as mulheres correr atrás de seus sonhos, falar sobre as mulheres não desistirem de seus objetivos, permite que nós mulheres tenhamos autonomia, independência e a gente consiga conduzir nossas vidas de tal maneira a fugir de tudo que nos oprime, de tudo que nos submete, digamos assim, né? Nos coloca numa condição de subalternidade, né? De submissão mesmo. Porque se a gente abandona os nossos sonhos, se a gente abandona os nossos desejos, se a gente desiste daquilo que a gente queria fazer, daquilo que nos satisfaz, se a gente não tem nada na nossa vida que nos satisfaz, nossa vida perde o sentido. Na verdade, você precisa ter pelo menos uma coisa na sua vida que faça sentido pra você e que te deixe satisfeita. Pode ser sua família, pode ser seus filhos, pode ser o seu trabalho. Então, hoje, e eu acho que a carreira, o trabalho é importante na vida das mulheres. É importante na vida da sociedade em geral, né? A gente depende do trabalho. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso. O trabalho é central. Sim, precisamos falar sobre ele, porque estamos numa conjuntura de desemprego altíssimo e esse fato faz com que o emprego seja algo central na vida das pessoas, né? Já que o desemprego é algo que afeta tanto as famílias e a vida de muitas mulheres. Então, o trabalho é algo importante, sim, de ser falado. E muitas questões sociais se dão em torno do trabalho, né? Se a gente pensar que muitos jovens, por exemplo, por estarem desempregados, recorrem a meios ilícitos de ganhar a vida, né? Que talvez, quantos jovens, você já ouviu histórias de pessoas que tiveram a oportunidade de ter um trabalho, de ter uma forma de ganhar a vida honestamente, e saíram de situações de violência, de tráfico, enfim, de coisas que estavam, né, prestes a se envolver, meninas que saem da prostituição. Enfim, eu também não vou entrar muito nesse aspecto, mas eu tô falando essas coisas muito mais para dizer o quão importante é você ter uma oportunidade de trabalho, de ganhar a sua vida por meio do trabalho, de se sustentar, né, de se manter. Eu não estou falando só do emprego, de carteira assinada, porque hoje é uma realidade para poucas pessoas, né? Por mais que o emprego com carteira assinada seja, muitas vezes, aquele que a gente sempre se remete quando fala de trabalho, né? Mas o trabalho informal hoje é cada vez mais uma realidade. As pessoas que trabalham por aplicativo, por exemplo, cresce muito e é um trabalho, né? O trabalho doméstico, por exemplo, é um trabalho, né? E aí, falando sobre isso, trabalho doméstico, eu me remeto muito à questão das mulheres, porque o trabalho doméstico no Brasil, ele essencialmente é feito por mulheres. E o trabalho da mulher em si, principalmente nas análises de pesquisadoras feministas, sempre foi dividido entre trabalho produtivo, né, que é aquele que gera lucro para um empregador, e o trabalho reprodutivo, que é esse que a gente faz em casa, que serve para a nossa subsistência, para a nossa vida. Para a gente existir, a gente precisa lavar roupa, a gente precisa fazer comida, a gente precisa lavar prato, a gente precisa limpar a casa, a gente precisa criar os filhos. Esse é o trabalho reprodutivo, que é feito em sua maioria por mulheres.
Então essa é uma outra questão que a gente precisa pensar quando a gente pensa em trabalho das mulheres, e que o trabalho das mulheres está dividido nessas duas modalidades, trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Em relação ao trabalho reprodutivo, que é esse doméstico, ele tem a opção, ele tem a modalidade pago, remunerado, né, que são as empregadas domésticas, e tem o trabalho reprodutivo que não é remunerado, que é feito por mulheres também em suas casas, né? E esse trabalho, sendo remunerado ou não, ele sempre foi desvalorizado socialmente, né? O trabalho reprodutivo feito pelas mulheres, ele não é reconhecido, mas ele é fundamental para que o capitalismo se mova, se reproduza, inclusive. Por quê? Porque pense, quantos homens, né, trabalham, e eles são maioria hoje, né, empregados, ou seja, muitas mulheres estão desempregadas, e eles dependem essencialmente que essas mulheres, sejam suas esposas ou empregadas domésticas, cumpram esse trabalho doméstico para que eles tenham condições de trabalhar. Porque se ele chega em casa e não tem comida, não tem roupa lavada, não tem casa limpa, ele que vai ter que fazer, não é verdade? Então, no caso da mulher, ela absorve essa, é a chamada dupla jornada, né? As mulheres que trabalham fora de casa, por exemplo, no trabalho produtivo, elas quando chegam em casa têm que cumprir o trabalho reprodutivo, né? O trabalho doméstico. E aí é que vem a sobrecarga de muitas mulheres, né? Associar essas duas realidades, né, de trabalho. Então, esses são alguns elementos que eu trouxe para a gente compreender a realidade do trabalho feminino hoje, do trabalho das mulheres hoje, né? Então, a primeira questão é que ele é central na vida das mulheres. Segundo, que a mulher ela acumula o trabalho reprodutivo com o trabalho produtivo, muitas vezes, né? Quando ela tem um outro trabalho fora de casa que não só o doméstico. E no caso das mulheres que têm esse trabalho, o trabalho reprodutivo ele não é reconhecido, não é valorizado socialmente. Mas ele é essencial para que o capitalismo funcione, para que as empresas funcionem, né? Para que a economia rode, é necessário esse trabalho, né? Qual foi o maior impacto da pandemia na vida das pessoas? É que você tinha que ficar em casa, você não tinha ajuda, né, dessas mulheres, em sua grande maioria mulheres negras, e as crianças estavam em casa também, então não tinha as escolas. Então o maior impacto, um dos maiores impactos, foi que as pessoas tiveram que se adaptar a cumprir tarefas que muitas vezes elas delegavam para outras pessoas ou instituições, no caso das escolas, né? Então, dito isso, a gente pode pensar o seguinte, que no caso das mulheres, né, elas estão em posição de desigualdade em relação aos homens, porque, em primeiro lugar, elas estão em maioria nos números do desemprego. Para as que estão empregadas, elas recebem cerca de 20% a menos do que os homens, né, então elas ganham menos. E, comparando entre mulheres, as mulheres que têm filhos, elas recebem menos ainda do que as mulheres em geral. E se a gente for colocar numa questão de raça, as mulheres negras ganham menos ainda porque estão ocupando os cargos, as profissões, as funções menos valorizadas na sociedade, né? Então esse é um outro fator que a gente precisa estar atento quando a gente fala do trabalho da mulher. E aí, por último, o que eu quero chamar a atenção, que eu quero que a gente pense, a gente reflita, é o seguinte. Nós, mulheres, o que é que nós, mulheres, estamos fazendo diante dessa realidade, né? Primeiro, se você é empregadora de mulheres, de que maneira você está empregando essas mulheres? Como você tem valorizado essas mulheres, né? Por meio do salário, por meio de benefícios. Segundo, se você é trabalhadora, né? Você tem acumulado funções, né? Mais uma vez eu trago essa questão da sobrecarga. Terceiro, as mulheres que estão em posição de chefia em suas empresas, que lidera mulheres, como é que você lida com essas mulheres? Você compreende essa realidade de desigualdade das mulheres, essa sobrecarga das mulheres? Tudo isso é fundamental para a gente pensar o mercado de trabalho feminino, para a gente pensar a condição da mulher na sociedade. Como é que nós, mulheres, estamos lidando com tudo isso?
Como é que a gente está encarando essa realidade? Será que a gente luta pela igualdade de mulheres entre mulheres e homens, entre mulheres e mulheres, né? Mulheres negras e mulheres brancas, né? Mulheres ricas, mulheres pobres? Será que a gente está tendo um posicionamento crítico em relação a certas situações que se tornaram normais, digamos assim, né? Ou como assim, por exemplo, uma mulher trabalhadora que ganha menos de um salário mínimo, por exemplo, né? O salário mínimo já é mínimo, então como que a pessoa vai receber menos do que o mínimo? Será que você está pagando menos que o mínimo às suas empregadas, às suas funcionárias, né? Tá na hora de rever isso. Então, nós mulheres precisamos nos unir para mudar essa realidade, né? Se você é empreendedora, se você tem parcerias com outras mulheres, como que você pode fazer para promover a vida de outras mulheres, para trazer mulheres junto com você, né? Uma mulher, quando cresce, é importante que ela traga outras junto. Para que a sociedade se desenvolva de uma maneira mais igualitária, a gente precisa pensar no outro. A gente não pode achar que a nossa carreira é individual. Claro, a gente vai construir nossa carreira de maneira individual. Mas quantas pessoas a gente pode impactar no momento em que a gente cresce profissionalmente, em que a gente se desenvolve profissionalmente, em que a gente começa a abrir espaço no mercado de trabalho, num determinado mercado de atuação, né? Num nicho de mercado. Quantas mulheres eu consigo alcançar, né? De maneira benéfica quando eu cresço a minha empresa? E por que isso é importante? Porque mulheres representam famílias, né? Principalmente as que já têm filhos, né? E mesmo aquelas que ainda não têm. Então, mulheres são famílias, então você impacta na vida de muitas pessoas quando você ajuda uma mulher. Quando você faz ela crescer, quando você se desenvolve, quando você oferece um curso de qualificação para uma mulher, quando você oferece um benefício social para ela, seja alimentação, transporte ou auxílio creche, enfim, qualquer tipo de auxílio que ela precise. Então, eu quero trazer esses dados, essas informações sobre o mercado de trabalho das mulheres, sobre a condição da mulher em relação ao trabalho, para que a gente reflita dessa forma, né? Como é que eu estou lidando com a realidade das mulheres no trabalho hoje? Eu estou contribuindo para melhorar ou estou contribuindo para aumentar as desigualdades? E uma questão fundamental, gente, a gente não pode associar a condição da mulher no mercado de trabalho a uma incapacidade das mulheres. Por exemplo, os homens ganham mais porque eles são mais aptos, porque eles sabem mais, porque eles são racionais, as mulheres são muito emocionais. A gente precisa romper com esses estereótipos. Eu já falei aqui sobre imagens de controle. São imagens que vêm colocar a mulher num lugar de desigualdade, né? Não é o fato das mulheres serem mais emocionais, isso também não é uma regra, né? Nem todas as mulheres são iguais, que faz com que elas ganhem menos, né? É uma desigualdade de gênero que coloca a mulher no lugar. Isso é uma questão social, né? Que atribui às características biológicas uma justificativa para colocar as mulheres numa posição de desigualdade, né? A gente não pode punir as mulheres por serem mães, por serem emotivas, por ter menstruação, por ter TPM. A gente não pode punir as mulheres por serem mulheres, né? Isso já está acontecendo, na verdade. A gente vê com a violência contra a mulher, né? Com a violência de todas as formas, as mulheres serem punidas por serem mulheres. Então a gente precisa acabar com isso e um dos passos para isso é acabar com a desigualdade no mercado de trabalho, né? Mulheres e homens têm o mesmo potencial e precisam ser reconhecidos por isso.